Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Hoje, né, o dia 2 de abril, celebra-se o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, conscientização também do transtorno do espectro autista, né? Não sei vocês, se vocês convivem com pessoas do espectro autista, né? São muitos desafios, sobretudo quando os pais começam a perceber um comportamento diferente na vida dos filhos. Às vezes isso demora, quando a família não tem nenhuma informação, muitas vezes vai descobrir só quando adulto, mas é uma situação que traz bastante complexidade, né? Muitas vezes é um autismo mais leve, mas às vezes é um autismo que vai ter um nível de suporte maior, né? Então, na questão da escola, acaba trazendo bastante dificuldade. Os colegas fazem bullying porque não entende, né? Muitas vezes aquela criança que não se relaciona com as outras, tem dificuldade de olhar nos olhos, tem dificuldade de estabelecer relacionamentos. E hoje é o dia para a gente fazer essa conscientização, trazer essa informação para os nossos ouvintes. Talvez você tenha um filho, um sobrinho, um parente, né? Que você fica olhando, e aí, será que é normal? Será que não é? Será que tem alguma situação, alguma condição? E você pode parar, observar, até fazer uma pesquisa aí, que talvez seja o caso, se você identificar pelo menos alguns dos sintomas, e de repente ir até, né, um especialista aí para fazer, né, o diagnóstico correto, para auxiliar no tratamento e nas questões da vida do dia a dia, né, que são desafiadoras. É sempre um assunto difícil por alguns pontos. O primeiro que, assim, o autismo ele é um transtorno neural, né, lá no neurodesenvolvimento, né, da criança, da pessoa. É um transtorno, sim, complexo, mas não é uma doença. Então, acho que esse é um primeiro ponto, assim, que é importante as pessoas entenderem. E outra coisa também que eu vejo muito não tem nada a ver com a forma como você cria pai, mãe. Às vezes fica um pouco com esse ímpio de eu não cuidei direito, ou não eduquei direito, ou acha que foi alguma falha de criação, e também não tem nada a ver. Um dado interessante, de fato, vendo na prática, eu depois fiquei pensando e ocorre mesmo, é que a probabilidade maior em meninos, né? É uma proporção de 4-1, né, em relação à menina. Mas assim, tem, né, os graus aí de autismo, a dificuldade social e tudo, mas a pessoa, né, consegue conviver, consegue desenvolver outras habilidades, né? Eu conheço algumas pessoas que em algumas áreas ali, memória e tal, a pessoa desenvolve demais, né, música e tal. Então assim, não vai ser talvez não tenha uma rotina ou uma vida profissional, vida social igual a de uma pessoa comum, mas no universo dela, ela vai ter uma vida que pode ser uma vida, assim, muito bem vivida e saudável, né? Então é só procurar um profissional. O diagnóstico, ele leva a desenvolver ferramentas, né, até comportamentais, que fazem com que facilite a vida do autista, né? Então, por exemplo, muitos autistas, eles têm problemas com sons altos. E aí, hoje até tem políticas públicas para isso, né? Para disponibilização de fones, abafadores, para que aquele som alto não gere um comportamento inadequado da criança autista, do adulto autista. A minha filha estudou no ensino fundamental com um menino autista. E aí a gente cai sempre nessa questão que muito causa conversa, entre o autista estar em uma sala de alunos normais ou não, né? Como que é que eles falam? Integralização? Sim. E ela teve, então, que era no momento que, então, para integrar o autista na sala normal, só que ele mesmo sofria muito, porque eles estavam em aula, de repente tinha que parar, porque ele tinha alguma crise, e ele mesmo sentia muito bem com tudo aquilo. E eu estive na posse lá, que estava com o prefeito da nossa cidade, até ele colocou um levantamento, que parece que vai ter agora, não sei se vai ser municipal, que vai mudar novamente isso, vai diferenciar, não vai ter essa inclusão. Mas ainda eu acho que é um movimento. Mas eu estava procurando aqui sobre a prefeitura, e como é a semana, eles estão fazendo muitas ações. Por exemplo, eles vão aumentar o mapeamento de pessoas com a deficiência para o desenvolvimento maior de políticas.
a ampliação de atendimento de terapia, o reforço na rede de apoio nas escolares e o que eu achei mais interessante, eles vão fazer capacitação da Guarda Municipal para fazer o atendimento em crise com pessoas com TEA. Então, eu achei bem interessante. Eles estão fazendo todo... do nosso prefeito, é um interesse muito grande em atender esse público e tentar solucionar para que fique de uma boa forma para todo mundo, né? Eu acredito, viu, Maís, que as políticas públicas, elas favorecem muito. Sim. Eu acredito que em alguns casos, né, dependendo do nível de suporte, eu conheço autista que estudou junto na sala, não tinha o diagnóstico, estudou normal, até passou no vestibular no 3º ano, passou tem medicina. Vários níveis, né? Assim, Esse uma coisa que no neurotípico, né, como é chamado as pessoas, entre aspas, normais, tem dificuldade de fazer, né? Passar no 3º ano em medicina aqui na UEM. Sim. E essa pessoa fez isso, então assim, tinha uma capacidade cognitiva intelectual muito acima da média, mas tinha dificuldades de relacionamento. E aí eu acho que todo esse manejo, né, mas muitas vezes isso leva, às vezes não tem um comprometimento intelectual, mas tem um comprometimento emocional, afetivo, as dificuldades familiares, as dificuldades das relações. Minha mãe é fonoaudióloga, ela atende bastante casos de autistas. E uma das coisas que ela sempre comenta é que às vezes os pais, quando tem a criança ali, veem, por exemplo, que a criança não brinca, não interage e acha que é normal. E pode ser normal, mas quando você tem alguns sinais assim, logo de criança, você tem que levar para uma consulta, para um especialista, para já identificar no início, porque o autismo tem que ter um tratamento. Primeiro um diagnóstico, né, e um tratamento, porque tem muita gente que infelizmente, às vezes, é igual o TDAH, né? As pessoas veem um sintoma, eu tenho TDAH, tenho autismo, tipo, às vezes pra se apoiar em uma desculpa ali, mas o autismo é uma coisa séria, né? Então a gente tem que identificar esses sintomas e tudo aquilo buscar que tratamento. Tratado precocemente, a maior chance. Tem maior desenvolvimento, né? Isso, e como a gente falou, né, tem alguns níveis. Tem um cara da rua ali, do lado da minha casa, que a mãe dele descobriu que ele tinha autismo, foi atrás de tratamento, e hoje ele conseguiu se formar em direito e é advogado, tipo, sendo autista. Então tem vários níveis, e se você começa um tratamento, se você vai atrás, ele tem grandes chances de ter uma vida comum, com as suas limitações, mas trabalhando e em cima delas ali, né? Pra melhorar. Esses dias eu vi um restaurante nos Estados Unidos, que é um pai que é pai de um adulto, agora autista, e aí ele decidiu criar um restaurante onde todos são autistas, né? E aí, assim, tem autistas que têm menos dependência, né? Menos suporte, mas tem autistas com alto nível de suporte. Mas daí todo o ambiente do restaurante foi feito para comportar as necessidades de autistas. E aí tem sido um restaurante muito buscado por famílias que têm autistas na família, porque sabe que aquele lugar é preparado, é valorizado, é organizado em torno disso. Achei bem interessante essa situação. Pode falar, desculpa. Eu vim buscar aqui porque uma vez eu ouvi falar de grandes gênios que tinham autismo. Certo. E aí eu vim buscar aqui Albert Einstein, Isaac Newton e Nikola Tesla. Legal. Então, assim, que tem o... E diz que o Elon Musk também, né? Então. Eu acho que tem um pouco. Eu lembra daquele que viralizou em Nova York, que andou de avião por 20 minutos e pintou Manhattan inteira de cabeça? Não sei se vocês lembram disso. Tem uns 10 anos, mais ou menos. Não lembro. Eu puxei o nome dele, Stephen Wiltshire, depois dá uma pesquisada bem legal. O cara pintou Manhattan inteira depois de um voo de 20 minutos sobre o céu de Nova York. Eles têm os hiperfocos, né, que chama. A mente funciona de um jeito diferente, né? Sim. E aí isso tem as dificuldades, mas também tem as vantagens. Legal. Muito bem,